nosso boa noite aos nossos companheiros, amigos internautas. Falamos novamente da Fraternidade Francisco de Assis. A nossa casa está localizada no bairro da Vila Prudente, na capital de São Paulo. E hoje o nosso convidado é o nosso companheiro Roosevelt Thiago, que vem da cidade do interior de Barra Bonita. E o Roosevelt, na verdade, ele nasceu na cidade de Jaú e viveu e vive durante já alguns anos em Barra Bonita. O Roosevelt é presidente regional de Jaú da Associação dos Divulgadores do Espiritismo e presidente também da Associação Cultural Espírita Allan Kardec, além de escritor e palestrante por todo o nosso Brasil. E o Roosevelt nos traz hoje como tema da sua palestra, Se Não Houver Vento, Reme, que é o tema do seu mais novo lançamento. Como eu disse, ele é escritor e está lançando este livro. Roosevelt, por favor. Boa noite, companheiros espíritas, irmãos de Ideal Espírita. Que Jesus, o amigo incondicional de todas as épocas, nos proporcione a sua paz. Antes das nossas reflexões, eu gostaria de agradecer aos companheiros que militam nesta casa e conduzem o destino dela, aqueles que foram responsáveis para que eu estivesse aqui hoje, porque num mundo onde percebemos a necessidade de uma transformação moral tão grande, todas as vezes que as pessoas se reúnem para falar de Jesus ou das coisas atinentes à vida maior, é sempre, evidentemente, uma boa noite. Eu agradeço a presença da minha companheira, que abriu mão dos seus compromissos pessoais, por aqueles por mim abraçados, onde eu destaco a presença dos meus amigos Valdir Ramos e Luciene Cunha, que tiveram a cruz de nos acompanhar o dia todo, devem estar cansados, coitados. Ao amigo Milton Felipelli, a sua adorável esposa, que também prefacia a obra da qual eu vou falar hoje, que além de ser meu escritor, é tanto quanto assim meu amigo. Isso faz com que a noite seja realmente especial. Mas vamos trabalhar. Aquilo que me traz aqui hoje, como anunciado, é falar do meu 5º livro, Se Não Houver Vento, Reme. E essa é a história que eu vim contar para vocês. E ela é mais ou menos assim. Nós temos uma editora na minha cidade, Barra Bonita, e depois de certo tempo de trabalho, vimos a necessidade, então, de conseguirmos abrir espaço em algumas distribuidoras que atendessem o país todo. E a maioria das distribuidoras estão centralizadas aqui, São Paulo, capital. Então teria que ser aqui. Só que acontece uma coisa, nós que somos do interior, fazemos amizade com uma facilidade muito grande. Você chega num lugar, em 2 minutos você conhece todo mundo, sabe quem é parente de quem, é natural. Mas quanto mais as cidades crescem, mais aumenta a distância entre as pessoas. Então eu liguei aqui na capital para o dono de uma grande distribuidora e ele me tratou, vamos dizer que ele foi pouco gentil comigo. Ele falou assim: você quer vir, vem, mas se for para estar aqui às 8. Se não for para estar aqui às 8, você não vai nem estragar, nem perder o meu tempo, nem o seu. Então, se for vir aqui para estar no horário que eu falo, pode vir. Se não, nem vem. Eu, como sou espírita não liga para isso. Eu saí de casa de madrugada para não perder a hora. Cheguei aqui, deixei o carro, peguei um metrô para não errar o caminho. Saí do metrô, peguei um táxi para não ter problema. E 5 para as 8 eu estava na porta do escritório do homem. Já me senti um vencedor. 8 horas estava dentro dele. 8:02, a secretária dele chegou e disse para mim: o doutor mandou dizer que não pode te atender hoje, mas se você vier amanhã é certeza. Eu falei: minha senhora, eu viajei quase 400 quilômetros, mas amanhã é certeza, pode vir amanhã que é certeza. 8:05 eu estava na rua. Estava na rua sem ter o que fazer, num lugar estranho que eu não sabia nem explicar para as pessoas. E marcado de voltar com outros amigos só no final do dia, só às 6 da tarde, eu não tinha nada para fazer.
Comecei a andar por lá e falei, e agora que faço? Mas por pouco que eu andei, eu vi ali próximo, jogado no chão, um papel amassado ali no asfalto. Eu olhei e acreditem, papel amassado não me atrai. Mas naquele dia, não tinha nada para fazer. Aí eu fui até ele. Cheguei perto do papel, olhei do lado, se não tinha ninguém olhando, se não iam saber que eu era do interior. Abaixei devagarzinho, peguei o papel e desembrulhei. Estava escrito assim, se não houver vento, reme. Não tinha autor, eu dobrei, coloquei no bolso, agora é meu. E eu pensei, um dia eu vou escrever acerca disso. Alguns anos se passaram e a obra está concluída. É diferente das obras que eu já houvera escrito, é daquelas outras que permeiam a toda a literatura espírita. Eu não queria falar acerca daquilo que os espíritos podem fazer por nós. Porque se nós fôssemos questionar os amigos aqui presentes, cada um de nós teria algo que justificou estar aqui, algo que queremos nos livrar, nos tornar, eliminar, adquirir. E para isso, contamos com o concurso dos espíritos. Mas eu queria fazer diferente. Uma obra que tratasse, não do que eles podem fazer por nós, mas da nossa parte diante daquilo que pedimos aos espíritos. Porque muitas vezes nós pedimos algumas coisas aos espíritos e nos comportamos como quem quer outras. Vocês já viram? O indivíduo vem no centro à noite e diz, eu quero paz. E no dia seguinte fala mal dos outros o dia inteiro. E os espíritos ficam pensando, ele quer paz ou não quer? Em outras oportunidades nós falamos, eu quero saúde. Aí come e bebe sem regra alguma. Então a questão é, será que o nosso comportamento vai ao encontro daquilo que pedimos aos espíritos? Porque se pedimos uma coisa e nos comportamos como quem quer outras, não chegaremos a resultado algum. Porque não podemos esperar que o mestre venha equacionar aquilo que compete ao discípulo realizar. Nós temos o hábito, uma herança, até que trazemos de inúmeras religiões que agem da mesma forma. Nós temos os nossos problemas, acabamos vindo à casa espírita, trazendo os nossos problemas, e a partir do momento que trazemos, nos submetemos ao passe, à água, aos demais recursos, e acreditamos que a nossa parte está concluída. Que agora o nosso problema é dos espíritos, que não é mais conosco. E não é real. Tudo aquilo que podemos e devemos pedir aos companheiros espirituais, inevitavelmente não dispensa o nosso esforço pessoal. Quando não mantemos esforço para vencer as nossas más tendências, os nossos problemas, nem eles. Nós temos um caso que pode ilustrar muito bem isso. Nós temos uma casa lá na minha cidade, a Associação Cultural Espírita Allan Kardec. E ela é fundada num lugar muito simples, onde nunca houvera espiritismo antes. Então ninguém conhece nada. E há um certo tempo chegou uma senhora, no vigor dos seus 60 anos, chegou na nossa casa e trazia uma camisa dobrada nas mãos. Ela chegou lá e disse assim, olha, Rúsbio, eu vim aqui porque me disseram que o centro resolve o problema das pessoas. Eu falei, quem te disse isso? Ela falou, por que não é? Eu falei, claro que não. Ela falou assim, mas então vocês fazem o quê? Aí eu fui explicar a ela aquilo que os espíritas às vezes teimam em não entender. Que a finalidade da doutrina espírita não é de resolver os problemas do homem, e sim de capacitá-lo para que ele próprio resolva os seus problemas. A finalidade da doutrina espírita é de mostrar a vida de tão alto, mas de tão alto que os nossos problemas menores desaparecem, porque começamos a nos direcionar para uma vida real e tanto mais produtiva. Mas aquela senhora posta à minha frente com aquela camisa dobrada foi dizendo, é que meu marido bebe. E disseram que se vocês benzer a camisa dele, ajude ele a parar de beber. Aí eu pensei, o que eu respondo para ela? Eu não queria dizer para ela que não funciona, porque ela não tem obrigação de saber. Ela não era espírita. O espírita deve saber que isso não é assim, mas ela não. E talvez fosse a única esperança dela, então eu não queria dizer que não funcionava. Aí eu pensei um pouco e tive uma ideia. Eu disse, minha senhora, façamos o seguinte, a senhora ouça a palestra, depois da palestra vá até a Câmara de Passes,
Coloca a camisa do seu marido no colo, a gente faz um pacote, assim passa tudo, passa ela, passa a camisa, eu não engano ela e sai todo mundo passado. Ela ficou contente e eu também, e ela foi. Até porque a situação não é tão simples quanto parece. Eu podia até pedir para que os trabalhadores dessem um passe na camisa do marido dela, mas eu já pensei, a camisa ia ficar boa e o marido bêbado, não ia dar certo. Eu achei melhor fazer assim. Aí ela foi, sentou ali na frente, ouviu a palestra, acabou a palestra, foi para o passe, fez como eu disse. E eu fiquei pensando, tomara que dê certo. Porque nós espíritas temos um outro problema ainda. A gente não gosta de perder cliente. Pode observar, a gente anda pela rua e todo mundo com a vida arrebentada que a gente encontra, a gente fala, vai para o centro. Vai para o centro, que casa igual o seu lá é fácil, né? A gente acha o carteiro, coitado, andou a pé o dia inteiro, tá com as pernas doendo, a gente fala obsessão, vai para o centro. A dona de casa lavou roupa o dia inteiro, tá com os braços doendo, você fala, é psicografia, vai para... Depois ela estuda e aprende, o importante é não perder o cliente, e eu não queria perder a minha. Ela saiu da câmara de passes e eu fui falar com ela, para ver se tinha dado certo. Cheguei lá e disse, aí senhora, como foi? Maravilhoso. A senhora gostou da palestra? Adorei. Nunca tinha ouvido isso antes, achei fantástico. E o passe, gostou? Ah, maravilhoso. Era um calor que vinha de cima, um calor que vinha de baixo, um calor que vinha do lado, adorei. Eu fiquei feliz, disse, vai em paz. Ela deu 2 passos, parou, olhou para mim de novo, e agora segurando a camisa do marido nas mãos, ela disse, agora, Rosa, se aquele desgraçado não vestir, eu mato ele. Falei, pronto, ó. Estragou o passe. Eu ia até falar para ela, quer tomar outro? Mas um me deu tanto trabalho, que eu falei, Jesus acode. E ela foi. Então muitas vezes fazemos assim. Nós trazemos os nossos problemas à casa espírita e achamos que agora é dos espíritos. Só que nós temos que entender que no que tange a ajuda espiritual, existe uma situação sine qua non. Ajuda-te, que depois disso, depois desta situação concluída, depois dessa parte finalizada, o céu te ajudará. E disso entendemos que se você não fez tudo o que podia, benefício próprio, nem Jesus. Se você não fez tudo o que podia para resolver os seus próprios problemas, nem os espíritos. Porque a finalidade deles é de auxiliar os que querem colocar-se em pé, superar os problemas, e não de resolver aquilo que compete a cada um de nós realizar. O próprio Jesus, através do evangelho atribuído a ele, se expressa dizendo, vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Foi o máximo que Jesus se comprometeu, a aliviar, porque tudo que ocorre conosco assenta-se numa causa nobre e num fim justo. Então não podem simplesmente tirar os problemas de nós, nós temos que vencer, trabalhar com eles. Situação semelhante à expressa na passagem da morte de Lázaro, onde Lázaro estava supostamente morto. E Jesus, que descia de um monte, encontrou um grupo resumido de pessoas que disse, mestre, Lázaro morreu. Jesus refletia com a sua condição dilatada e percebeu que Lázaro não houvera sido entregue à morte biológica, o que seria irreversível, mas passava por um processo de letargia. E disse aos transeuntes que ali estavam, levem-me até ele. E conduziram Jesus. E naquela época, as pessoas eram sepultadas não como nos dias de hoje, mas em grutas, em cavernas, onde depositava-se ali o corpo morto, rolava-se uma grande pedra que lhe servia de porta e estava feito. E agora levaram Jesus. O mestre estava ali à porta e algumas pessoas até tentaram dizer, mestre, chegastes tarde, já fazem quase 3 dias, mas sem perder o entusiasmo, Jesus vê o grupo de homens que está ali próximo e diz a eles, movam a pedra para que se abra uma fenda que servisse de porta. Os homens assim se juntam
e fazendo um esforço descomunal conseguem rolar aquela imensa pedra. E Jesus grita, como narra a história: Lázaro, sai! E Lázaro saiu, envolto em panos, porque assim mandava a lei, andando com dificuldades, mas vivo. As pessoas ficaram felizes, se abraçavam, era realmente uma situação nova para todos eles. Contudo, os representantes mais próximos de Jesus ficaram com algumas dúvidas, mas resolveram não falar nada. Naquele mesmo dia, quando a noite desabou, o céu coroou-se de estrelas, eles estavam reservados com Jesus, foram falar com ele. E disseram: Mestre, temos uma dúvida. Pois não, é o seguinte: se o Senhor pode falar para um homem morto, vive, e ele obedece, ele vive. O Senhor não podia falar para a pedra: pedra, sai, e a pedra saía. E Jesus entendeu a necessidade dos discípulos, respondeu com amabilidade, dizendo: ressuscitar Lázaro, vocês ainda não podiam, então eu faço. Mas carregar pedra vocês já podiam, então é com você. Então sempre obedece à mesma situação. Aquilo que você puder fazer por você, Jesus não fará. Aquilo que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida e resolver os nossos problemas, compete a cada um de nós. Temos que nos desenvolver esta finalidade da doutrina espírita. Ou seremos eternos pedintes daquilo que vem do alto. Ou nos desenvolvemos, ou seremos eternamente necessitados de pedir que eles resolvam os nossos problemas. E para saber o que devemos desenvolver em nós, temos que inevitavelmente saber o que é nosso, o que é que nos pertence. E numa palestra eu até perguntei certa vez: o que é seu? O que te pertence de verdade, que é teu? Aí um rapaz levantou a mão. Ele levantou e me disse: olha, Russo, o que é meu de verdade é o meu carro é meu. Falei: mas carro é meu. Eu financiei em 60 parcelas. Eu paguei a última semana passada, o meu carro é meu. Eu falei: daí já começou até a me convencer, porque 60 parcelas é parcela. Até porque o próprio carnê de financiamento é prova que a reencarnação existe, vocês já viram? Eu sei que vocês não precisam, mas financia só para ver. Quando te entregam o carnê, ele é fininho. Quanto mais você paga, mais ele engrossa. Chega uma hora que você pensa: uma vida vai ser pouco. E ele pagou tudo. Então eu falei: o carro seu é seu. No entanto, se eu me demorar na palestra e o ladrão chegar antes, é dele, então não vale. O que é seu de verdade, que te pertence? Uma senhora levantou a mão, e as mulheres falam: de quê? De filhos. Ela disse: o que é meu é o meu filho. Eu não vou discutir com ela. Eu disse: é o seu filho, é seu. O meu filho é meu. Eu disse: concordo, o seu filho é seu. Mais um dia, ele vai encontrar um rostinho mais bonito que o da senhora. E vai vir visitar de domingo se a comida for boa, então não vale. O que é seu? O que te pertence de verdade? Ladrão não leva, se morrer você leva, se nascer você traz. E Allan Kardec definiu como as únicas propriedades naturais do espírito: inteligência, vontade e pensamento. Só isso te pertence, o resto é ilusão. Portanto, se você quiser mudar a sua vida da situação onde ela se encontra para uma outra desejada, você dispõe só de 3 ferramentas: inteligência, vontade e pensamento. Nada mais. E eu estava escrevendo: se não houver vento, reme. Eu tinha que destacar quais seriam os remos. Os remos para que possamos remar na ausência dos ventos favoráveis. Aí eu emprestei de Allan Kardec. E os remos são inteligência, vontade e pensamento. O primeiro deles, o primeiro remo de qual o Espírito dispõe para remar,
é a inteligência. E a inteligência é uma propriedade incomum. Porém, se eu perguntar aos amigos presentes quem é inteligente, levanta a mão, provavelmente ninguém levantará. Nós ficamos com medo que alguém faça uma pergunta difícil para a qual não tenhamos a resposta. Mas a propriedade de responder perguntas ou armazenar dados não pode medir a inteligência. O único barômetro capaz de medir a inteligência do indivíduo é quando ele consegue tornar a própria vida produtiva, eliminar vícios e adquirir virtudes. Isso é um sinal de inteligência. Porque podemos encontrar homens de grande cultura, mas que são escravos dela. E pessoas simples que vão sempre se tornando melhores, eliminando as próprias viciações, crescendo. E este é um sinal de inteligência, um vivo sinal de inteligência. É como Deus não castiga, mas também não dá prêmios. A boa notícia é que a inteligência de todos nós é igual. Absolutamente igual. Deus não premia ninguém. Tanto é que a hora que acabar essa palestra, porque uma hora acaba, não há mal que sempre dure, e os amigos forem embora, e porventura encontrassem um companheiro nosso ali no chão, jogado, barbudo, sujo, embriagado, olhem para aquele homem no chão. E pense nas grandes mentes que conhecemos. Einstein, Freud, Jung, o próprio Kardec. E lembre que a mesma inteligência que está nas grandes mentes é a inteligência que está naquele homem. Em graus variados de desenvolvimento, é verdade. Mas aí já é problema nosso. É problema seu desenvolver a sua inteligência. É problema meu desenvolver a minha. E para isso temos inúmeros recursos, aonde hoje nos limitaríamos a destacar a literatura. Afinal de contas, a doutrina espírita é portadora da literatura mais bela do planeta e ainda lemos muito pouco. Mas quando não queremos ou não podemos desenvolver a própria inteligência, alguém poderia questionar: mas Roosevelt, quem não quer desenvolver a inteligência fica assim para sempre? Claro que não, porque a vida é sábia e Jesus não é tolo. Quando não desenvolvemos a nossa inteligência pelos recursos próprios, a vida dá um jeito. Sabe o que ela faz? Ela coloca um problema atrás do outro na sua vida, já viu? Você resolve um, aparece outro, resolve o outro, aparece um. Você vai resolvendo e vai aparecendo mais. Chega uma hora que você não aguenta e diz: vai ser assim para sempre. Vai. Porque a finalidade da vida é desafiar o homem. Porque desafiado, ele cresce e desenvolve as potencialidades que carrega na alma. Foi dessa forma, nascendo e morrendo infinitas vezes, e resolvendo os seus próprios problemas, que a vida transforma uma mulher medíocre numa Joana de Ângeles, que transforma um homem bruto e vulgar num Bezerra de Menezes. É nascendo e morrendo neste ciclo, onde cada qual vai resolvendo as próprias questiúnculas. Portanto, usa da inteligência. Ela é uma propriedade inestimável. Ela é, sem dúvida alguma, uma das grandes ferramentas de transformação que temos para a nossa vida diária, para sairmos da situação onde nos encontramos para uma outra desejada. Inteligência, vontade e pensamento. O segundo remo, ou ferramenta da qual dispomos, é a da vontade. E a vontade é o elemento gerenciador do espírito. É a vontade que determina até onde vamos chegar, até onde vamos conseguir ir. Os espíritos dizem que a nossa vida não muda, que a sua vida está onde está, porque te falta vontade de ser diferente. Os Espíritos dizem que a minha vida está onde a minha vontade conseguiu levar. É que nós não mudamos porque, na verdade, nos falta vontade. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu duvidei. Eu falei: não pode ser, porque eu tenho vontade de ser tanta coisa que eu não sou, de ter tanta coisa que não tenho. Mas os Espíritos dizem que o que nos falta
O que nos falta é vontade. Eu não acreditei muito, eu falei, acho que essa Allan Kardec acho que errou. E os dias passaram. Os dias passaram até que eu vi na televisão um programa interessante. Passou agora há pouco tempo chamado Hipertensão. Vocês viram? Passou na Rede Globo de televisão? Vocês podem falar que viu, porque sou médium, não adianta mentir para mim, que eu sei que vocês assistiram. Começou a aparecer, é sempre assim. E nesse programa Hipertensão, o que acontecia? Para ganhar 500 mil reais, as pessoas comeram rato, barata, minhoca, vocês viram ou não? Pois é. Houve um outro programa, numa data um pouco mais recuada, chamada No Limite. Vocês assistiram ou não? Pois é. E para ganhar R$1 milhão nesse programa, as pessoas comeram olho de cabra, tripa de bode, uma porção de coisas. Vocês viram ou não? Pois é. É interessante. Eu lembrei de Allan Kardec. Lembrei de Allan Kardec, eu pensei, não é que ele tinha razão. Porque esses dias atrás, quando eu vinha para cá, houve um fenômeno mediúnico lá na minha casa. Eu estava dormindo, era 1h30 da manhã, houve uma manifestação mediúnica e no pé da minha cama apareceu um espírito, disse, Roosevelt, levanta. Eu disse, mas essa hora, ele fala, sou espírito, não uso relógio, levanta. Eu levantei, eu disse, pois não. Ele falou o seguinte, você vai para São Paulo? Eu disse, vou. É lá no Fraternidade? Eu disse, é. Então é o seguinte, nós vamos preparar você para fazer um trabalho lá. Eu disse, muito bem, estou à disposição. Ele disse, começa a levantar e anda a madrugada toda na sua casa, procurando todas as baratas que você achar, põe numa caixa de sapato e leva para o centro. Meus irmãos, foi uma noite longa, foi difícil. Passei a noite toda andando em casa, ia botar uma barata na caixa, outra saía. Foi uma luta danada. Aí eles disseram para mim, pega também um pouco de tripa de bode e olho de cabra, leva tudo para o centro. E eu levei. Os espíritos chegaram lá, deram um passe na barata, no tripa de bode, tá tudo. Então vocês fiquem à vontade. Só que eu não sabia quantas pessoas tinha. A barata não vai dar para todo mundo. Mas sem tumulto. Quem não ficar com a barata, fica com a tripa de bode. E os espíritos fizeram um trabalho naquele material todo e eu trouxe. O coelho vai pegar para a gente daqui a pouquinho. Porque os espíritos mandaram dizer, só vale para hoje. Os espíritos mandaram dizer que quem comer barata hoje vai se tornar uma pessoa melhor. Quem quer? Mas se fosse para 500 mil reais, ia faltar barata. Os espíritos mandaram dizer que só vale para hoje, que quem comer tripa de bode e olho de cabra, só hoje vai se tornar uma pessoa mais fraterna. Quem quer? E a gente morre ruim, mas se fosse para R$1 milhão, a cabra que não corra. Então Allan Kardec tinha razão. O que nos falta é vontade. Nós passamos o ano inteiro na casa espírita, reclamando da sociedade, do governo, das pessoas, da humanidade, de Deus, da vida, quando na verdade a postura adequada do espírita seria dizer, chega, cansei de ser esse pequeno vazio substantivo, e agora a responsabilidade da minha vida vai estar nas minhas mãos. Eu não vou mais andar por aí e me comportar igual aos que não conhecem Jesus. Porque muitas vezes fazemos isso. Passamos na casa espírita o ano todo, falando de bondade, verdade, caridade, honestidade. E quando vamos para a vida lá fora, encontramos as pessoas e reclamamos iguais a elas, como se desconhecêssemos as realidades apresentadas pelos espíritos. E de que vale ser espírita, se for para se comportar igual aos que não são? Você sai do centro, começa a andar lá fora, a primeira fila que você vê, você para. O que está na sua frente da fila, fala assim, feia coisa não? O que está atrás de você na fila, diz, e vi dizer que ano que vem vai piorar, porque agora está assim, quando seca queima, quando chove alaga. E você que está no meio fala, é verdade,
É verdade. E eu fico pensando, vim no centro para quê? Se é para se comportar igual aos que não vêm. Vim no centro para quê? Se é para ser igual. Então os espíritos têm razão. O que nos falta é vontade de olhar para a própria vida e dizer, chega, agora eu sou responsável pelos meus problemas, por aquilo que eu passo, eu sou responsável pela minha vida. E Leon Denis, com sua propriedade de mestre, na obra intitulada Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, no especial capítulo chamado As Potencialidades da Alma, cunhou uma expressão memorável. Ele disse acerca da vontade: a vontade, o uso persistente desta faculdade, permitir-nos-á modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso persistente da vontade é quando o indivíduo olha para ele mesmo e diz, agora eu vou mudar de vida. Cansei de passar reclamando das pessoas, da sociedade, do governo. Pegar a responsabilidade para nós, porque se não fizermos assim, passaremos e seremos. Igual ocorre comigo algumas palestras, porque algumas palestras eu vou fazer por aí, e no final da palestra as pessoas vêm falar comigo, vêm me cumprimentar e dizem, Roosevelt, parabéns. Ele disse, você gostou? Adorei. Que palestra boa, parabéns. Eu disse, muito obrigado, que bom que você gostou. Parabéns. Pena que o meu cunhado não veio, era para ele. Aí vem outro e diz, Roosevelt, parabéns. Que palestra linda que você fez. Ah, você gostou? Adorei. Pena que a minha sogra não veio, era para ela. Aí vem outro. E vai passando um atrás do outro. E no final eu fico até pensando, nem sei por que eu vim. Todo mundo que era para escutar não veio. Outra vez eu nem vou. Então, para aproveitarmos o que a doutrina espírita tem para nos oferecer, só existe uma maneira. É de você imaginar que na casa espírita só tem uma cadeira, a sua. E tudo que é dito para você. Porque eu imagino que quando eu falo, tudo que eu digo é para mim. Ou passaremos uma vida e não sairemos da mesma situação. E a doutrina espírita vem hoje nos oferecer muito mais do que a maioria de nós vem buscar. A vontade de mudar de vida, a vontade como uma ferramenta e uma propriedade, é assim por dizer, o nosso segundo remo, de que o homem dispõe para transformar a própria realidade posta à sua frente. Longe disso, passaremos uma vida inteira pedindo as bênçãos que vêm do alto, quando muitas vezes elas não podem nos ser dadas. É igual felicidade. As pessoas vêm muito à casa espírita e pedem felicidade. Senhor, dai-me felicidade. Eu imagino que Deus deve responder, não tem como dar, porque se felicidade pudesse dar, filho nenhum ficava triste, porque mãe dava. Felicidade é subproduto da alma, de uma postura reta, de uma vida sóbria. E se nós começarmos a andar pela vida, esperando acabar os problemas para começar a ser feliz, aí é bom procurar um psicólogo, porque isso não vai chegar nunca. Nós temos que entender que os problemas são uma condição natural dos espíritos, do nosso nível de educação e de cultura. Ser feliz é uma escolha. Quem não conhece o exemplo de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, cego, tetraplégico e cardiopata? Ele ficava numa cama de rodinhas, preso, carregado para lá e para cá, totalmente alheio ao mundo pelos recursos naturais que nós ainda possuímos. E conta na sua biografia que ele desencarnou com a característica de nunca ter lamentado ou reclamado contra a vida, que ele foi ouvir e assistir uma palestra de Divaldo Pereira Franco. E como aquela cama onde ele ficava era um transtorno, ela foi posta além da multidão, por trás de todos. Aquelas pessoas todas ali, Divaldo fez a palestra e Jerônimo lá no fundo. No final dela, que Divaldo estava indo embora, identificou o amigo e disse para ele, e aí Jerônimo, como vai? Tudo bem?
E ele, cego, tetraplégico e cardiopata, sorriu e respondeu: ah, Divaldo, eu vou muito melhor do que você, porque você que faz a palestra e eu que saio carregado pela multidão. Então era um homem que escolheu ser feliz, porque ter problemas é uma situação de espíritos do nosso nível de educação e de cultura. Ser feliz é uma escolha. E a vontade é, por assim dizer, nosso segundo remo. Inteligência, vontade e pensamento. O pensamento é a terceira propriedade do espírito. Não menos importante do que as outras, porque o pensamento é a antena do espírito. É através do pensamento que nos ligamos ao bem ou ao mal. É através do pensamento que o espírito está ligado às ondas de equilíbrio ou desequilíbrio. É então um elemento determinante em todos nós. Portanto, se nós chegamos à casa espírita, mesmo nós aqui agora, se estamos na casa espírita com o pensamento depositado no mal, somos maus. Não adianta. Não é por estarmos aqui ou ali que isso ia causar modificação alguma. É através da firmeza do pensamento. Dr. Pietro Baldi, em sua obra A Grande Síntese, cunha também uma expressão que nos serve de apoio. Ele diz que toda criatura humana é uma usina geradora de bem ou de mal. A inércia não existe na natureza, o vácuo. O tempo todo estamos ligados ou ao bem ou ao mal. E através do pensamento, quando estamos com o pensamento depositado no bem, tudo é bom, até o que é mal. Conseguimos passar. E por um outro lado, quando o nosso pensamento está no mal, tudo é mal, até o que é bom. Ficamos perturbados por qualquer coisa. É igual quando acordamos de manhã e já falamos assim: hoje acordei com o diabo no corpo, já viu? Pois é, e quando falamos isso, temos que saber que o capeta somos nós, e que você pode deixar de ser a hora que quiser. Ou se então falamos assim: hoje acordei com o diabo no corpo, né? Hoje acordei com o pé esquerdo, nem vê que está com os dois. Porque quando estamos vinculados no mal, não enxergamos o que é de bom posto à nossa frente. E depois do pensamento sintonizado aqui e ali, comungamos daquela vibração por todo o dia. Mas quando estamos com o pensamento no bem, também é verdade que tudo que nos acontece, por mais difícil que seja, nos proporciona bem, nos gera bem. Costumamos até dizer que se você pegar, escrever o nome de Chico Xavier num papel e costurar na boca do sapo, faz bem até para o sapo. Porque ele está numa vibração de tamanha tranquilidade e é isso que determina. Então nós olhamos para nós hoje, que sofremos por qualquer coisa e falamos: não erro, sabe o que é? Eu estou doente, que eu peguei virose. Não, é alma comprometida. Nós encontramos na biografia de Francisco de Assis que ele beijou as chagas pestilenciais do leproso e não contraiu a lepra. Agora com a gente não. Alguém espirra no canto, todo mundo pega. Você é virose. Nada. É alma perturbada. É que ficamos tão comprometidos, abatidos, desanimados, que qualquer coisa nos pega. E não conseguimos produzir nada. É como fosse... Vocês já assistiram Família Addams? Assistiram ou não? Vocês viram que tem aquele personagem que onde ele vai tem uma nuvenzinha preta que acompanha ele? Já viu ou não? Viu? Pois é, daqui eu já vi 4. Então o que acontece? Algumas pessoas constroem com o próprio pensamento uma psicosfera tão densa que depois vem no centro e não tem passe, que passe é aquilo. Porque ele vai reclamando da vida, das pessoas, que assim não dá, que assim não pode. Eu conheço um rapaz lá na nossa cidade que ele faz tratamento no centro há 7 anos. Eu falei: meu amigo, mas 7 anos não é tratamento, é quase um casamento. Eu falei: não, mas é que o centro que eu vou acho que está fraco, eu vou trocar de centro. Mas conversando com ele dá para entender. Ele é tão para baixo, tão desanimado que ele diz: Roosevelt, não é que comigo dá tudo errado. Eu devo estar cheio de obsessor, é isso que não dá. E eu fico pensando: obsessor. Coitado dos obsessores, porque tiraram o diabo da gente, nós pegamos o obsessor.
E agora nós começamos a ter uma vida totalmente irregular, e quando dá errado, nós jogamos no coitado do obsessor. Mas cá entre nós, a gente é tão chato. Conviver com a gente não é fácil. A gente reclama tanto das pessoas, reclama tanto da vida. Quem é cego reclama que é cego. Quem enxerga reclama que não gosta do que vê. Quem não tem perna reclama que é paralítico. Quem tem perna reclama que é longe. A gente é tão chato que os obsessores não estão aguentando mais andar com a gente. Tem obsessor chegando na casa espírita se oferecendo para desobsessão, para ver se livra. Então temos que entender que o pensamento é o elemento gerenciador. Não adianta. Emmanuel dá uma contribuição singular. Ele diz: ninguém vai se elevar a pleno céu enquanto tiver alojado o inferno no coração. Então podemos e devemos nos submeter aos processos terapêuticos da casa espírita. Antes disso, porém, temos que fazer as pazes conosco, com a vida, pensar no bem, desejar o bem. É como se fôssemos um radinho de pilha. Vocês têm radinho de pilha na casa de vocês ou não? Tem? Pois é. Pode falar que tem, que eu sei. Eu sou médium, já falei. E no radinho de pilha de vocês, se você virar as costas dele, tem um botão escrito assim para um lado AM e outro lado FM. Tem ou não tem? Eu sabia. Se você pegar o seu radinho e virar o botão para o lado FM, o que você ouve? Pessoal, eu sei que essa pergunta não é fácil de acertar já na primeira. Algumas casas a gente até ensaia antes, porque não é fácil. Eu vou ajudar, vou dar a dica para vocês. Quando eu perguntar assim, quando o rádio está em FM, o que ouve? Vocês respondem, ouve FM. Entendeu? Meus irmãos, quando nós colocamos o nosso rádio lá em casa em FM, o que a gente ouve? FM. Começaram a desenvolver inteligência. Muito bem. Aí não adianta reclamar, é FM. Se trocar de faixa é outra FM, se levar o rádio para o quarto é FM, se der o rádio para a vizinha é FM. Contudo, se nós passarmos o nosso rádio para AM, o que a gente ouve? AM. Fantástico. E não adianta reclamar, é AM. Se tiver chiando é AM, se trocar de faixa é outra AM, se levar o rádio para o banheiro é AM. A mente humana é a mesma coisa. Quando começamos a reclamar da vida, das coisas, da situação, de nós próprios, começamos a nos sintonizar com isso. E passamos a ser isso que condenamos. Portanto, devemos aprender a usar o pensamento, a força dele, sintonizar no bem, valorizar a própria vida, valorizar a você mesmo. Existe na biografia de uma grande atriz norte-americana, Rita Hayworth, que ela tinha problema de Parkinson, a mão dela tremia. E ela foi dar uma entrevista para um repórter, e o repórter atrevido viu a mão dela tremendo e falou para ela: é Parkinson? Ela disse: não, é charme. Tenta tremer que nem eu, você consegue. Então é postura de vida. Fale bem de você. Goste de como você é, dos seus problemas, das suas coisas, da sua vida. É fundamental que pensemos assim. Não podemos ficar contra nós. Isso nos faz mal. É como uns tempos atrás um rapaz chegou para mim e disse assim: Roosevelt, quantos frangos você ganhou em bingo? Eu falei: frango em bingo? Nenhum. Ele falou: mas como você é um rapaz sem sorte, você é azarado, hein? Eu já ganhei 5. E foi embora. E eu fiquei pensando naquilo: será que eu sou azarado? Ah, pensei. E não tem que tomar cuidado o que fala para palestrante. Eu pensei uns 2 meses mais ou menos e achei uma resposta boa. Falei: um dia vai dar certo. Uma vez eu cruzei com ele, 2 meses depois. Me falei: amigo,
quantos frangos você ganhou em bingo? Ele falou, já são 6. Eu disse, nossa, mas que azar que você tem, porque eu conheço a doutrina espírita, e por isso eu perdi o medo da morte, e perdi o medo da vida. Eu creio em Deus, confio na vida, e você só ganhou 6 frangos. Que azar que você tem, né? Então temos que valorizar o que acontece conosco, até porque, digo aos amigos, nós vivemos hoje o período mais fácil para se viver. A vida nunca foi tão fácil como é hoje. Alguém poderia dizer, mas Roosevelt, você não sabe quanto eu sofro, eu sei. Mas olhe para trás, para ontem, a bagatela de 100 ou 200 anos, nós deixamos para trás a Santa Inquisição, a escravidão no Brasil, o nazismo, as guerras, tanta coisa. Eu sei que falta muito, mas progredimos bastante. Alguém poderá dizer, Roosevelt, você está enganado, porque uma mãe jogou o filho com o próprio pai pela janela, eu sei. Mas tem vocês procurando Jesus, isso não conta. Deve contar. Vamos nos deter somente no mal. Alguém se insistiria, mas Roosevelt, lá no Rio de Janeiro, ele está com fogo no ônibus com gente dentro, eu sei. Mas nunca tivemos tanto centro espírita, tanta igreja católica, tanta igreja evangélica, tantas ONGs cuidando de problemas que nem sequer são deles diretamente. Isso não conta. Então progredimos muito, mas temos que olhar a vida à volta e valorizar isso. Dizer como é bom estar vivo, como é bom ser eu, como é bom ser espírita. Porque só dispomos de inteligência, vontade e pensamento. E se porventura chegarmos à conclusão de que já fizemos tudo o que podíamos a benefício próprio para vencer as nossas dificuldades, aí sim começa a parte dos espíritos. Aí sim podemos orar ao alto e dizer, Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo, cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto, surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto, insensível não te sinto. Ó, estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a tua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores. Agradecemos ao Roosevelt pela palestra, deixou muitas informações para a gente refletir, né? Principalmente a respeito dos 3 remos, e deixar o convite em aberto para você voltar à nossa casa, desde que você não traga as baratas, nem o olho de cabra, por favor. O livro, Se Não Houver Vento Reme, o Roosevelt trouxe alguns exemplares, estão à venda lá na recepção, estará também autografando. E os nossos amigos internautas adquirem aonde, Roosevelt, o livro? Nas melhores livrarias? Ou solidoeditora.com.br. Aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite. E esperamos contar com todos na próxima sexta-feira. O nosso muito obrigada e boa noite.